Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vocês gostaram do nosso primeiro episódio do Pode Blá? Bom, agora nós estamos no segundo episódio com uma pessoa muito especial que nós convidamos. Acho que vocês já conhecem ele, mas eu vou convidar para hoje conhecerem mais um pouquinho sobre a vida do nosso representante da cultura surda, que eu acho que vocês já imaginam quem seja, certo? Então, seja bem-vindo, professor Alex. Vem aqui com a gente. Oi, galera, tudo bem com vocês? Bem, eu sou o professor Alexandro. Esse é o meu sinal de identificação na comunidade surda. Eu sou professor de Libras. Bom, então, vocês já conhecem o professor Alex, que ele é o professor dos nossos cursos. Esse ano nós temos o curso básico, intermediário e avançado. O Blá está cada vez crescendo mais, porque o nosso objetivo é disseminar aí a língua de sinais. E é claro que vocês já sabem que ele é um ótimo professor. Os alunos todos amam o nosso professor, mas hoje nós convidamos ele para quê? Para ele contar um pouquinho de como é a vida dele, de como foi desde pequeno, como é ser um surdo, enfim, as curiosidades da vida dele. Bom, vamos ver se ele quer contar, né, pra gente. Mas primeiro, então, nós queremos saber, professor Alex, antes, lá no passado, como é que era quando você se percebeu como surdo, sobre a sua identidade surda? Você pode contar pra gente? Sim, eu vou resumir um pouquinho da história para vocês. Mas eu não me percebia como surdo. Eu não imaginava que era assim. Eu imaginava que eu era igual a todos os outros, uma pessoa ouvinte, que eu não tinha problemas. Só que, de fato, eu não conseguia falar. E aí eu via que as pessoas falavam, eu não escutava. E depois, muito mais tarde, é que eu comecei a entender e ver pessoas surdas, ver que existia uma comunicação oral e aí sim eu me identifiquei como surdo. Eu acho que isso aconteceu por volta dos 8, 9 anos que eu percebi isso. Mas antes disso, eu não me identificava como surdo, eu só sabia que eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando. E eu pensava, mas por que eu não consigo? Aí depois sim que eu entendi. Então, depois que eu percebi nessa minha identidade. Mas, por exemplo, quando você era criança, você lembra de alguma limitação? Ou você era uma criança feliz que brincava? Como é que era quando você era criança? Limitação, eu sei que eu falava, eu tentava falar, né? E as pessoas não entendiam e eu me esforçava muito para falar. E aí eu ficava pensando, mas como é que eu vou fazer para eles entenderem e eu fazer ser igual a eles, né? E isso sim foi uma grande barreira, uma grande dificuldade. As pessoas também falavam e eu não entendia, eu ficava sem entender absolutamente nada. Eu só balançava a cabeça dizendo que sim, né? Eu não sei como é que eu poderia fazer lá na época, eu sempre ficava com essa dúvida. Inclusive, eu não me sentia bem até que chegou um momento onde eu parei de falar. Acontece, por exemplo, com as crianças surdas, a fase, né, do desenvolvimento linguístico delas, que elas começam a tentar falar. Mas como os adultos não conseguem compreender, elas param de falar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para que o surdo não fique magoado, não leve isso para a vida, porque pode acontecer de criar muitos traumas, né? É isso mesmo. Teve um momento, né, do meu desenvolvimento, eu não lembro exatamente qual idade, mas eu comecei a ir na fono e eu tentava falar as palavras, a fono fazia atividades comigo, eu tentava falar, mas era sempre muito ruim, eu não conseguia. Precisava praticar muito, né, com a fono, mas era muito difícil para mim. Eu fui na fono vários anos, ia junto com a minha mãe, tentava me comunicar, fazia várias tentativas e aí ela dizia, não, isso é certo, isso é errado, mas eu nunca falava tão certo. Eu nunca conseguia compreender e ela também não conseguia. E essa a gente sabe, né, que é muito difícil falar 100% bem. De fato, a gente sabe, por exemplo, que as famílias querem que o filho consiga se comunicar oralmente com as pessoas, mas a família também precisa entender a identidade de cada um. Se ele for um surdo que conseguir oralizar e tiver resultados, ok, que ele seja muito estimulado. Mas se ele não conseguir, então a gente tem que cuidar muito isso para que ele não fique constrangido.
Tá, mas ok, vamos deixar esse é um assunto bem sensível, vamos deixar ele de lado e vamos continuar com as nossas perguntas. Você, professor Alex, quando você era jovem, você aprontava muito ou então você era uma criança sempre comportada, quietinha, que respeitava tudo? Como é que era? Ah, sim, quando eu era jovem, adolescente, eu lembro que eu fazia várias coisas, vários trotes, a gente brincava, enfim, tinha muitas coisas. Às vezes a gente fazia um trote, por exemplo, eu fazia com a minha mãe, eu acabava mentindo que ia para casa de um amigo, né? E daí ia para um outro lugar, ia para uma viagem com os amigos, ia para um parque, enfim, era assim sempre, né? E aí, mas enfim, eu sempre voltava para casa, tudo certinho, deu tudo certo. Teve algumas situações. Ops, que susto! Acho que era uma borboleta. Bom, depois eu corto. Bom, Bom, teve uma situação com uma pessoa que era surda, né? Que, é claro, não conseguia muitas pessoas e a gente fazia realmente brincadeiras e trotes, a gente ficava se provocando muito, até que um acreditava, outro não. Mas não era nada muito grave, eram coisas normais. É normal, né? Isso, normal, brincadeira de criança, coisa tranquila, né? Na verdade, criança, é normal acontecer isso, né? Não é porque é surdo que vai ser diferente. Então, quando um grupo de amigos está junto, eles vão se divertir, vão fazer trotes, brincadeiras, é isso, né? Isso mesmo. Tá, peraí que eu vou olhar meu papel. Tá. E por que você escolheu estudar e ser um professor? Ai, peraí de novo. Saúde, 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 saúde. Quase igual a Ju, quase. Tá bom. Tá, ok. Então, você cresceu, virou adolescente. E aí, por que que você escolheu estudar na faculdade para ser professor? Por que você preferiu essa profissão? Bem, na verdade, eu nunca pensei em ser professor, eu não sabia, mas eu via que muitos surdos estavam entrando nos cursos de letras livres, estavam fazendo vestibular, passavam, e daí eu pensava, ah, é para ser professor, é isso. E aí eu fui pensando, bom, então quem sabe eu consigo. E aí eu pensei, bom, então chegou a hora da faculdade, eu preciso mudar meu comportamento, aprender como é, deixar só de me divertir, ser um professor de verdade, a me ver como professor. E aí sim, eu gostei muito. Eu vejo que eu tenho bastante perfil de trabalhar nessa área, que é um perfil que me desafia sempre. Eu gosto de ensinar os alunos de uma forma leve, é confortável para mim também ver eles aprendendo, ver as crianças, os adolescentes surdos, eu consigo interagir com eles. Depois, quando eu fui ensinar nos cursos, eu vi também que eu precisava ensinar de forma mais calma, mas eu gostei bastante também de ser professor dos cursos. Na verdade, quando o curso do Letras Libras começou, foi uma nova oportunidade para as pessoas surdas estudarem, porque antes o surdo ele só iria trabalhar em fábricas, em empregos que não precisavam de tanta instrução. E aí, com o Letras Libras, os surdos começaram a estudar, a ter oportunidades melhores, salários melhores. É verdade mesmo. A gente percebe, por exemplo, que as fábricas e tal, elas até tinham muitas vagas, mas os surdos lá tinham muitas barreiras de comunicação. E aí, quando então abriu-se o Letras Libras, viu que os surdos poderiam ser formados, muitos também foi aberto para as empresas que viram tudo com um olhar melhor, né? E é sempre uma oportunidade de difundir cada vez mais a Libras, tanto as pessoas surdas quanto as ouvintes, e cada vez mais. Legal, né? E você gosta de ser professor? Sim, eu gosto bastante. É claro que também tem um outro trabalho, que eu sou motorista de aplicativo, que eu gosto também, mas eu gosto das duas. Você sempre gosta de dirigir, né? Gosto mesmo. É muito legal porque, por exemplo, no caso do Alex, ele tem a oportunidade de se comunicar, inclusive com pessoas que não sabem a língua de sinais. E aí começam a ter contato por ter chamado Alex. Tá, mas você, então, como professor, enfim, você já aprendeu alguma coisa com os seus alunos e que te marcou bastante na tua trajetória?
Como assim? Por exemplo, você, junto com os seus alunos, né? Eles já te ensinaram ou eles já te deram alguma experiência de vida que para você foi muito marcante, que você lembra até hoje? Desde quando eu era pequeno? Não. Agora você como professor, independente. Ah, sim, então, eu lembro de quando eu comecei, teve um aluno surdo que lá atrás, por exemplo, ele tinha muita dificuldade. Claro que o professor sabia língua de sinais e tal, isso foi no AEE, né? Então, e eu entrei como professora, e aí meio que eu vi essa dificuldade dele e eu me vi nesse aluno com muita dificuldade no português, em não conseguir entender as palavras, e aí eu me vi lá atrás, quando criança, tendo toda essa dificuldade. Então, dificuldade com as palavras, com os conceitos, e aí devagarinho eu fui ensinando ele, e ele foi conseguindo, e as barreiras também foram diminuindo, né? Ele também começou a participar de grupos de outros surdos e evoluiu muito, mas ele tinha muita dificuldade de ler. E eu sei que isso é normal também, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo os conceitos, vai conseguindo sinalizar, até mesmo a própria língua dele, né? Precisa de muita explicação, explicações claras, detalhadas. É por isso que é bem importante que os alunos surdos eles tenham um contato com os surdos adultos como referência para conseguir entender, tipo, saber como é que era a experiência dessa pessoa lá atrás, porque se é só o ouvinte ensinando, esse ouvinte não sabe exatamente como é a vivência do aluno. Então, é bem importante, de fato, né? O surdo, ele vai saber melhor como adaptar, ele vai entender como ele aprendia, como ele sentia, então ele vai adaptar essas falas, as explicações, para deixar tudo mais claro para esse aluno surdo. É claro que os ouvintes vão conseguir fazer as adaptações, mas sempre vai faltar algo da vivência, algo para deixar ainda mais claro. E também depende de cada pessoa, né? Algumas pessoas se vinculam mais com as outras e também tem uma questão de identidade muito forte, né? Você falou e agora eu lembrei de uma coisa que no passado, por exemplo, as crianças, adolescentes, ou você, né? Tipo você aprendeu junto com os seus amigos ou você aprendeu mais junto com a sua família ou até mais na escola? Bom, eu aprendi muito mais junto com os meus amigos quando eu frequentava a Associação de Surdos e o IATEL, que era uma escola de surdos que tinha fono lá dentro. Lá eu até aprendi um pouquinho, recebi algumas informações, mas no momento em que eu fui para a Associação de Surdos da Grande Florianópolis, nossa, lá sim eu tive muita interação, o meu conhecimento de mundo ampliou, porque antes em todos os lugares a comunicação era baseada na oralidade e a língua de sinais ela chegava com menos frequência. E quando eu tive acesso a essa língua de sinais contextualizada, aí sim eu consegui aprender muito mais e interagir junto com o meu grupo de amigos. E isso me deu um potencial muito grande de aprendizado, foi muito bom para mim, principalmente tendo contato com os surdos e interagindo com eles, que aí eu consegui aprender mais, evoluir muito mais e ter muito mais informação de mundo. Tá, e por exemplo, para as pessoas que não sabem ou não conhecem como é dentro da associação, você pode explicar para elas? Tem aula, tem oficina, como é que é dentro da associação? Bom, a associação, ela tem várias atividades, tem festas, tem cursos, tem oficinas, enfim, são várias atividades, inclusive atividades desportivas, são muitas coisas onde a gente se reúne entre os surdos e outras pessoas que estão sinalizantes para conversar, interagir, trocar informação. Então lá dentro a gente acaba aprendendo muitas coisas, porque às vezes eu tenho uma dúvida e lá eu tenho contato com os surdos mais velhos e aí eu acabo perguntando, trocando informações. Então é muito importante essa
a abertura da associação para que as pessoas surdas interajam, inclusive dentro das oficinas, né, onde vão nos ajudar a fazer várias coisas, aprender sobre vários temas, por exemplo, o que é proibido, o que é permitido na sociedade, no trabalho, enfim, é muita informação para os surdos, isso é muito legal. E se os ouvintes querem participar da associação, é possível? É possível, sim. Tem como aprender cursos de Libras, que são ofertados lá dentro. E também eu acho que, dependendo da associação, algumas aceitam que as pessoas vão trabalhar como voluntário, né? Ou então, por exemplo, vão lá fazer cursos e aí acabam interagindo com as pessoas da associação, mas também depende de cada associação, né? No caso de voluntário, para trabalhar como voluntário, precisa ter contato com a presidente da associação, ou presidente, com a secretaria, para ver o que é possível fazer, se vai trabalhar como intérprete ou uma outra forma de voluntariado, né? Então, mas esse contato com a associação, especialmente dos pais e mães ouvintes, é muito importante, porque daí com o intérprete lá da associação, ele vai entender e vai receber todas as informações da área da surdez que são importantes para ele. Por isso, os presidentes das associações são pessoas que são surdas, que têm muita experiência na comunidade, que já passaram por diversas barreiras, mas que vão esclarecer todas essas barreiras para as famílias, né? Todas as limitações, o bullying, enfim, diversas informações que o surdo precisa dessa informação, como, por exemplo, não se fala surdo-mudo, né? São informações, por exemplo, da sociedade que não se tem, né? Então, para a pessoa surda, isso é muito importante. E também para a família da pessoa surda, que não tem a informação até esse momento. Então, é claro que a gente sempre convida que as pessoas vão nas associações, participem das palestras, vejam os temas, compreendam um pouco mais, que a associação está sempre de porta aberta. Ei, Cacau, Cacau, vem. Cacau, vem, aqui. Então, eu sei que você, no passado, na escola, não tinha intérprete, passou por várias dificuldades, por várias barreiras, mas e depois, na faculdade? Como é que foi para você? Bom, lá atrás, até o 5º ano, até o 8º ano, na verdade, eu não tive intérprete. Na verdade, eu só tinha sempre comigo uma pessoa que sabia um pouquinho do alfabeto manual e com alguns gestos. Ele tentava me explicar, ou enfim, essa pessoa tentava me explicar, mas ela também não sabia, né? Eu não conhecia as palavras do português, e o professor do AE também era ouvinte. Ele, enfim, os surdos estavam espalhados, era um surdo aqui, um surdo ali, a gente não se juntava, né? Então, era muito difícil, eu tinha muitas dúvidas e ele não me explicava detalhadamente tudo. E aí, como eu não tinha intérprete nessa fase, foi muito difícil, até porque não tinha lei ainda, né? A lei, ela surgiu a partir de 2002. Então, a partir dessa fase, peraí, deixa eu cortar, nós dois somos velhos, né? Nós somos de antes da lei. É isso mesmo. Tá, é verdade. Ai, desculpa, depois eu corto. Não, mas pode continuar. Ai, meu Deus, agora eu me perdi no que eu estava falando. Você falou que não tinha lei do intérprete que depois foi criada. Isso, então, nesse período ainda não era obrigatório a ter o intérprete. E aí, em 2002, com a lei da Libras, foi possível. Mas até lá eu não tinha nada, então passei por muitas limitações, muitas barreiras. Foi muito difícil, enfim, mas algumas professores acabavam me passando as respostas. Eu, de fato, não sabia nada. E aí, depois, então, com a presença do intérprete, aí eu comecei a estudar no Cefet, que era, antigamente chamava Cefet, né? Agora é IFC, que também já mudou o nome, né? Mas eu comecei a estudar com um grupo lá no ensino médio, onde tinha o professor mais o intérprete.
e alguns tinham 2 professores, né. E aí lá sim eu comecei a aprender muito mais, porque as coisas ficaram muito claras para mim, diferente do ensino fundamental. Então, eu comecei a saber mais sobre história, geografia, enfim, sobre o corpo humano, sobre o português, né, que eu de fato não sabia nada, as pessoas falavam comigo e eu tive muitos prejuízos nessa área, né, porque eu não tinha as informações. E aí eu tinha vontade nessa época, inclusive, de voltar lá para trás para conseguir ter aprendido tudo. Mas enfim, já tinha passado. Tá, mas e aí depois na faculdade, como é que foi? Sim, depois na faculdade, aí eu fui para a UFSC, pro Letras Libras, e daí lá sim, a língua de instrução era Libras, até tinha o intérprete, mas mesmo quando o professor era surdo ou ouvinte, as aulas eram todas direto em língua de sinais, né? Então, nossa, que alívio, né? Alguns surdos, inclusive, chegavam lá e aí precisava de colocar um intérprete na sala para fazer a interpretação da Libras para o português, porque todas as aulas eram sinalizadas. Muito legal isso, né? Porque parece que dá um alívio para o sujeito surdo ver aquela língua, enfim, todo o conhecimento sendo passado na sua língua, né? Então parece que todo aquele tempo de barreira, as explicações ficaram todas muito mais claras, né? É como para nós ouvintes, eu falo português e aí eu vou, por exemplo, para o Japão e daí se lá eles falam outra língua comigo e chega uma pessoa a falar em português, meio que dá um alívio, né? Tipo, bom, mas enfim, nós já começamos a fazer perguntas e eu até me esqueci de pedir para você. Nós começamos direto aqui, mas assim, ó, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, pergunta para o professor Alex ou pode deixar o seu comentário que depois ele vai responder sim para todos vocês, tá bom? Ok, é isso mesmo. Podem ficar à vontade e perguntar. Bom, nós estamos quase no finalzinho e aí eu quero saber mais uma coisa. Você, hoje, professor Alex, é professor do AE, é professor de surdos adultos e ouvintes também nos cursos de Libras, mas especialmente para os surdos. Você teria algum conselho para os surdos jovens, por exemplo? O que eles precisariam fazer hoje para evoluir mais rapidamente, para aprender mais coisas? Bom, é bem importante que os surdos jovens, então, que se eles tiverem dúvidas ou se eles não souberem como se comportar, enfim, se eles brigarem entre si, mas que eles conversem, sempre conversem, cuidem do seu comportamento, percebam as atitudes das outras pessoas, tentem se ajustar a entender, a perceber às vezes que sou eu que estou errando, que as pessoas que estão dando conselho, elas dão conselho para a gente melhorar. Não é para brigar, não é para discutir. Às vezes você não tem essa informação. Então, entenda que a pessoa ela está ali para te ajudar. Às vezes realmente isso é algo que não pode ser feito e ela vai te passar os detalhes. Pergunte para ela, se comuniquem entre surdos, se comuniquem com surdos adultos, fale sobre o comportamento, sobre as regras da educação, enfim, interaja com eles, veja se algo está sendo certo ou errado, para que possa ser consertado. Não acuse o outro sujeito, muitas vezes, de estar fazendo algo, muitas vezes ele também está aprendendo e agradeça sempre os ensinamentos, os conselhos, as correções dos surdos mais adultos, porque essa comunicação ela é muito importante. Por exemplo, você falou, né? É óbvio que os filhos, eles precisam respeitar os pais, mas, por exemplo, muitas vezes uma mãe e um pai, ele vai falar para o filho, vai na fono, porque eu quero que você aprenda a ouvir, mas aí você precisa, respeita seu pai e sua mãe, mas explica para ela que ao mesmo tempo você quer também ir para a associação para ter o contato com a língua de sinais, porque às vezes os pais, eles querem dar um carinho, um cuidado para que no filho
no futuro o filho possa escolher se ele vai querer falar ou sinalizar somente, né? Não brigue com seus pais e fala, não, eu não quero fono, eu só quero a língua de sinais, mas às vezes pensa que o seu pai, ele quer o melhor para você, e às vezes ele não sabe da informação toda, ele acha que é só através da fono que você vai conseguir se comunicar melhor com as pessoas. Então, as famílias, ela não têm essa informação, ou a família toda só oraliza. Então, você também tem que ter um pouquinho de paciência, entender que aos pouquinhos a coisa vai acontecendo, em alguns momentos você se esforça um pouco e oraliza, mas que a sua língua de conforto lá com seus pares é a língua de sinais. Porque os pais, eles não querem que você vá para a fono por mal. Eles querem o melhor para os seus filhos. Eles não têm as informações da diferença da cultura surda, da língua de sinais, do convívio da comunidade surda. Eles não sabem. Então, vá aos pouquinhos na fono e, ao mesmo tempo, vai na associação e vai passando essas informações para dentro de casa, que os pais, então, aos poucos vão entendendo uma coisa aqui, uma coisa ali. E aí, depois, aos poucos, ele vai ver que, de fato, ok, você não precisa mais ir para a fono. E assim, não precisa brigar, não precisa discutir, porque os pais querem sempre o melhor para cada um dos seus filhos, né? É isso mesmo. Por exemplo, é muito difícil ir para fono, é muito difícil as questões do implante coclear, enfim. Mas quando você quiser, por exemplo, esclarecer algo, chama um intérprete ou então dá um texto para eles, convida os seus pais a irem numa palestra, explica para eles, ó, vai lá que vai ter uma informação sobre, e aí os seus pais vão entendendo aos pouquinhos. Ah, muito bem, tem o caminho da fono, tem o caminho da língua de sinais, tem o caminho do implante, mas não adianta ficar brigando e achando que existe só uma possibilidade, porque o surdo também, ele sofre muito, né? E que na língua de sinais, com a língua de sinais, o aprendizado é muito mais rápido. E também, é claro, vai depender de cada pessoa. O ouvir, o exercício da fono, muitas vezes, para alguns não funcionam. Então, que os pais vão nas palestras, obtenham essas informações e compreendam as possibilidades do seu filho, é muito importante. Tá, mas agora a nossa última pergunta, que é para os ouvintes. O que os ouvintes podem fazer para aprender Libras mais fácil? Qual é a dica que você tem para os ouvintes aprenderem a Libras mais rápida? Bom, então se você quer aprender Libras mais rápido, então você precisa ter contato com essa língua todos os dias, se possível. Aí sim você vai aprender de forma muito rápida. A língua vai entrar em você, digamos assim. Às vezes, em 4 semanas, você já vai ter absorvido muito, porque você tem esse contato direto. Porque quando acontece uma vez no mês só, é muito pouco, né? Então, quanto mais você puder, mais ter contato com a língua de sinais, melhor vai ser. Então, isso acontece muito com os ouvintes que começam a aprender a língua de sinais. Quanto mais contato, às vezes em um mês já começam a sinalizar muito, né? E acabam até se tornando fluentes. Tá, mas um exemplo que você falou, por exemplo, se a pessoa não consegue ter contato com a língua de sinais. Aqui, o nosso vídeo é um exemplo, ó, coloca ele no mudo e assiste ele para tentar entender todos os sinais. Não fica se baseando na legenda e no áudio, né? Aproveita as redes sociais para ter contato com a língua de sinais. Não usar as redes sociais só para bobagem, né? O Blá tá aqui para isso também. Bom, então é isso, finalizamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada, professor Alex, obrigada pelo convite, Vanessa. Esse ano nós vamos ter muito trabalho, temos muitas coisas interessantes vindo por aí. Então, se você quiser algo a mais, também logo nós teremos uns cursos online. Se você tiver interesse de participar, entre em contato com a gente, chama a gente que a gente responde. Tchau, gente! Até o próximo episódio. Tchau!